sejam mais que super bem-vindos. Eu sou da GL Viper, sou especialista em ataque às dívidas. A gente vai começar a aula de hoje falando assim, uma frase bem simples. Você não vai precisar de dinheiro para negociar a dívida. E esse é o grande paradigma que eu tenho que quebrar aqui na aula de hoje. Para você fazer uma negociação, você não precisa de dinheiro, criatura. Dage, mas como não tem que pagar? Olha a minha frase, vamos interpretar texto aqui, tá? Que eu sei que hoje em dia, até interpretar texto às vezes é difícil pra galera. Porque tá aí muito mexendo em joguinho e um monte de coisa e não presta atenção às vezes numa expressão. Pra negociar não precisa de dinheiro, precisa de dinheiro pra pagar. Dage, mas qual que é a diferença? Vou explicar. Quando você tá num caos financeiro, sabe o que você é? Um gerenciador de boleto. Você é um gestor, administrador de boleto. O que você faz? Eu não tenho dinheiro para pagar tudo. Então, peraí, vamos pegar esse boleto aqui do cartão e vamos fazer um parcelamento. Vamos pegar aqui esse boleto do condomínio, que eu não tenho como pagar, e vamos pagar mês que vem. Você é um gerenciador de problema. O que é meu objetivo quando eu digo que você não precisa de dinheiro para negociar? Não adianta ficar gerenciando o boleto. Você vai precisar tirar a mão e falar, opa, parou. Preciso resolver isso aqui. Se o condomínio, eu não tenho dinheiro para pagar e tem que pagar, porque condomínio é óbvio que tem que pagar, peraí, como eu posso fazer uma negociação desse condomínio? Se o cartão de crédito eu não tenho como pagar, não adianta eu ir lá pegar o limite do cheque especial e pagar o cartão. Eu vou ter que negociar. Para abrir a minha boca, pegar um papel e começar a negociar do jeito certo, eu não preciso de dinheiro. Só que enquanto eu gerencio o boleto, eu preciso de dinheiro. Se eu ficar só gerenciando o boleto, não tem dinheiro mesmo. Então, quando eu trago essa frase, você não precisa de dinheiro para negociar, é porque para negociar você não precisa de dinheiro. E assim, eu bati aqui na interpretação de texto, né, que eu falei. Interpreta o texto. Para negociar não precisa de dinheiro. A negociação que minha aluna fez, eu tinha uma dívida de R$291 mil. Consegui negociar todos eles sem juros. Ou seja, eles retiraram os juros e aí fizeram um parcelamento sim com o jurinho. E a dívida dela foi 101 mil, com uma entrada de R$100 e 119 parcelas de 850. Ela não precisou de 100 mil para negociar. Ela precisou de R$100 para dar de entrada. R$100. Uma dívida de 290 mil que ela vai pagar 100 mil. 190 mil de redução de juro. Eu sei que parece loucura. Eu sei que parece assim, isso é impossível. Tô dando um exemplo aqui. Se eu for olhar um valor mais barato, que foi a outra dívida que ela negociou, a gente está falando aqui de uma dívida... Tá aqui, de 36 mil. O banco estava cobrando 76. A negociação foi em 120 parcelas de R$238. R$238. Então, ela não precisou de 36 mil, ela precisou de 238. É aqui que eu tô começando a dizer para vocês, olha, o problema que se instaurou na tua vida é que você gerencia dívida e empréstimo. Você não tem dinheiro. Eu sei que você não tem dinheiro. Você acha que eu sou louca? De dizer assim, você tem dinheiro sim. Você tá gastando com blusinha. Você não tem dinheiro. Aí vamos ter que explicar isso, né? O que é esse não tem dinheiro? E eu vou entrar aí agora pra gente entender o que é não tem dinheiro. Quando você fala pra mim que você não tem dinheiro, como é que você vai negociar se você não tem dinheiro? O que eu quero dizer com isso é que o não ter dinheiro é porque você recebe, porque você trabalha, e se você não trabalha, meu conteúdo não é pra você, se você não trabalha no sentido de você não gera uma renda, tá? No sentido de assim, você é uma pessoa à toa, que acorda, deita no sofá e alguém te sustenta. Aí, de fato, não tem como eu te ajudar, porque pra você conseguir resolver uma dívida, você vai ter que ter uma renda. Mas não é essas pessoas que me acompanham. Quem me acompanha aqui ou é aposentado, ou é beneficiário do INSS, ou é pensionista, ou é servidor público e assalariado, né? Que é grande público que me acompanha aqui é CLT, assalariado privado, ou assalariado público ou aposentado beneficiário do INSS. São pessoas que têm uma renda. Tem pessoas que são autônomas também que me acompanham. A pessoa autônoma, ela não tem renda fixa, mas ela tem uma renda. Então, o que eu tô partindo do princípio? O dinheiro que você trabalha, ele entra na tua conta. E aí, o que acontece? Esse dinheiro que entra, você tem muito mais conta para pagar do que esse dinheiro que você tem. Aí falta dinheiro. Então, é o famoso faltou dinheiro para pagar as contas. O que a gente precisa entender para começar a resolver esse problema? E aí, eu quero que vocês me acompanhem aqui no raciocínio, tá? Primeiro ponto de todos. Isso que eu falei é bobo e as pessoas ignoram. Por isso que eu fico repetindo, isso aqui parece bobo, mas é tão bobo, tão simples que as pessoas ignoram, elas não têm resultado. Você tem dinheiro. O dinheiro que você ganha, trabalha, entra na sua conta. O problema foram as decisões, escolhas
contratos mal assinados que fazem com que hoje você fique sem dinheiro. Mas você trabalha, você tem uma renda e você tem um dinheiro. Beleza. Aí a gente sabe que existe uma renda. Se existe uma renda e o que acontece é que todos os compromissos financeiros te deixam sem renda, o caminho é resolver os problemas financeiros, negociando essas dívidas. E de novo, é tão simples que as pessoas ignoram, porque elas vão me falar que não tem como negociar, que não tem como negociar e que não sei o que lá. É isso que eu tô aqui para explicar. Mas a primeira coisa que eu preciso dizer aqui é que, na boa, tem uma pessoa que eu gosto muito na internet, que eu não falo muito dele aqui, porque senão eu vou ficar só repetindo as frases dele, mas ele tem uma frase que eu adoro, que é criança reclama, adulto resolve. Eu adoro a frase que ele fala. Você vai querer ficar igual uma criancinha dizendo que você não tem dinheiro pra mim? Na boa, eu lido com adulto. Você não é criancinha. Eu sei que você tá sofrendo. Eu também já sofri. Eu também já passei por isso. Por isso que eu falo com tanta propriedade de falar assim, na boa, eu também chorava. Eu também sofria. Eu cheguei ao ponto de pensar em tirar minha própria vida por causa de uma depressão. Eu cheguei a um nível de sofrimento que eu não gosto nem de lembrar. E talvez você esteja nesse nível de sofrimento. E nesse momento agora, não adianta eu pegar você no colo e falar assim, tadinho de você, né? Ô, judiação, né? Como eu faço com meu sobrinho quando ele cai. Tadinho, né? Bateu cabeça, né, neném? Aí, é assim, com o neném. Com o adulto eu vou ter que falar, olha, eu entendo muito que você foi vítima de um sistema desenhado para te endividar. Eu sei que você errou tentando acertar. Eu sei que você não queria causar esse próprio mal para você e para sua família, mas eu preciso de um adulto para resolver esse problema. E não vai ser sentado em posição fetal que a gente vai resolver. Eu preciso de você em pé. Eu preciso dos seus 2 pés no chão, ombro para trás, peito para frente. Eu preciso de você pra gente resolver esse problema. Se você vai ficar mandando no meu comentário aí, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, na boa. Senta e fica aí chorando. Ninguém vai ir em sua casa para resolver seu problema para você. E aí quando eu falo isso, a galera me chama de grossa, que eu não tenho coração, não. Eu falo com vocês como eu queria que alguém tivesse falado comigo. Eu queria mesmo, e eu tô sendo sincera com vocês. Infelizmente, eu não tive a presença do meu pai na minha vida, num determinado momento. Faltou essa figura, às vezes, forte, de alguém falando, acorda, minha filha, bora pra vida, né? Vamos resolver, né? Eu tive um pouco dessa ausência do meu pai, dessa figura paterna. E talvez você também teve. E aí, ao longo da vida, eu fui, às vezes, ficando um pouco mole pra algumas coisas. E naquele momento que eu tava passando por problema financeiro, faltou alguém dizer, acorda, cara. Você tá fazendo merda. Tá fazendo cagada. E pior, tá achando que tá certa. E aí, agora que a cagada tá feita, você tá chorando. Bora resolver? Eu não encontrei ninguém pra me falar o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu venho aqui, e aí, normalmente, quando eu tô falando, né, dessa visão mais comportamental das finanças, o povo vem no comentário, fala logo o que tem que fazer, ao invés de ficar contando história. Pô, tem no YouTube um monte de coisa de finanças. Por que as pessoas têm milhões de pessoas endividadas? Não é por falta de conhecimento e instrução. É por falta de capacidade de falar, esse problema é meu e eu vou resolver. É por falta de muitas vezes saber que esse problema tem solução. É por falta muitas vezes de ficar se escondendo através de frases como eu não tenho dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou negociar? E falar, cara, pera, eu preciso escutar alguém. Eu preciso parar. Isso aqui que eu tô fazendo não tá funcionando. Meu jeito não tá dando certo. E se eu tivesse alguém que tivesse me falado isso lá atrás, cara, quantos anos eu tinha economizado? É exatamente porque você não tem dinheiro que a gente precisa negociar. É exatamente por isso. Bora resolver? E minha primeira missão é tirar vocês da inércia. Minha primeira pretensão é tirar vocês de uma inércia, de uma vida assim, porque tá difícil, porque o governo, porque é tirar vocês desse lugar. E não é fácil. Tirar as pessoas desse lugar não é fácil. E é por isso que eu falo, insisto, tarará, e falo, e venho, e bato. Por quê? Quando eu pergunto pras pessoas, o que eu falei pra você que fez você agir? As pessoas me falam, você abriu os meus olhos. Que o valor que eu tava devendo não era o valor justo, que tava sendo cobrado muito mais do que eu devia. Você abriu meus olhos que não dava mais pra eu passar mais 5 anos passando por isso. E aí é por isso que eu entro e insisto nesse posicionamento e nessa forma de falar, olha, antes de te mostrar o que você faz, eu preciso mostrar o que você tem que parar de fazer. E a primeira coisa que você vai ter que parar de fazer, das primeiras coisas que você tem que parar de fazer, é parar de chorar.
E dizer que não tem dinheiro e dizer que não tem como negociar, na boa, sai do vídeo, para de me seguir, me bloqueia nas redes sociais e fica aí. Morre com o problema financeiro. Porque enquanto você não mudar de postura, não mudar de comportamento, não tem como ninguém chegar aí e te ajudar. Dagi, calma, vai devagar. Se parecer que eu fico indignada, eu fico mesmo. Porque a minha missão é falar, para de falar que não dá. Para de falar que não tem como. Para, chega, ninguém vai ouvir a sua historinha. Ninguém tá, a verdade, bem da verdade mesmo, da vida adulta, é que ninguém vai resolver seus problemas pra você e ninguém tá nem aí pra você. Pra suas desculpas e pra suas justificativas das coisas estarem ruins. A vida adulta é você e a hora da sua morte. Pra quem já rezou aquela oração, agora e na hora de nossa morte, amém. É o agora e a hora da tua morte. O que você vai fazer do agora até a hora da tua morte é com você. Mas a bem da real, da parada, que é falar assim, cara, bora, vamos parar e vamos resolver. Bora, isso aqui é a vida adulta, vamos parar e vamos resolver. E se você ficar olhando pra, não tem como negociar porque não tem dinheiro, eu não vou conseguir te ajudar. Não tem como ninguém te ajudar. Quando eu entro na parte do teu salário e o que está acontecendo com ele, eu vou lá buscar agora, junto com você, de onde vai sair o dinheiro para as negociações. Só que não começa a resolver o problema financeiro e não tem como começar a resolver o problema enquanto você não larga a mão de todas as suas justificativas e coisas que você fala a respeito do teu dinheiro, porque não vai funcionar. Então, assim, agora eu vou começar a falar para vocês a respeito do dinheiro, de cada dívida, do que acontece. Eu vou entrar aqui agora na parte um pouco mais técnica e na parte um pouco mais, como que é o nome da palavra? Na parte um pouco mais detalhada da parte financeira. Mas, independente dessa parte financeira, essa parte financeira só vai acontecer se você falar assim, cara, o que eu tô fazendo até aqui não deu muito certo. Eu decido fazer diferente e aprender um novo jeito. Se eu não tenho dinheiro para negociar agora, eu vou negociar, eu vou organizar a minha renda para que eu possa conseguir começar a pagar essa dívida pelo valor justo de um jeito que eu possa pagar. É isso que eu quero colocar. E eu já quero dizer para vocês que se parecer, né, que eu falo muito firme, muito duro sobre a vida financeira, não parece não, eu falo mesmo. E de novo, eu era uma jovem de 23, 24 anos que achava que estava muito certo, que achava que estava fazendo tudo certo da vida e que tinha uma certa soberba de que o jeito que eu estava fazendo estava funcionando. E eu vejo isso muitas vezes por aqui, as pessoas falando, não, mas isso aí que você fala não funciona, mas isso aí que você fala não tem jeito. E a verdade é que em algum momento você vai ter que escutar de alguém alguma coisa. Você vai ter que falar, cara, deixa eu ouvir uma outra perspectiva e um outro ponto de vista. E o que eu vou falar aqui para vocês é pra gente começar a separar o que é possível do que não é possível, do que dá para fazer e do que não dá para fazer com relação a essa frase. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou negociar? Primeira coisa, você trabalha, e eu falei isso agora há pouco, você tem uma renda. O que eu vou olhar dessa renda sua? Primeira coisa de tudo, é entender o que está acontecendo com o seu dinheiro desde o início dele, desde como é que você ganha dinheiro? Dagi, eu sou servidor público, eu sou assalariado. Como é que é para o servidor público ou para o assalariado? Como é que é para essas duas pessoas, né? Para a pessoa que recebe uma renda, seja através de uma aposentadoria também, ela tem uma coisa chamada comprovante de pagamento. O que é esse comprovante de pagamento? É o lugar que aparece, olha, a Patrícia, ela ganha tantos reais e ela tem que pagar tanto de imposto, ela tem que pagar tanto de previdência e ela tem esses empréstimos aqui, os famosos empréstimos consignados para quem tem consignado na folha. Ela tem que pagar esses empréstimos aqui. E aí o salário que vai ser depositado para ela, então digamos que ela ganha 5, bruto, e a gente vai depositar para ela 3.400, tá? Com os descontos que tem, ou 3.000. Vamos arredondar para 3.000 que vai ficar mais fácil. Então ela ganha um salário bruto de 5, com os descontos que acontecem em folha, imposto de renda e dívida, vai sobrar 3 para ela. Então essa é a primeira informação que a gente tem da vida financeira. Qual é o passo que eu vou dar agora, Dagi? Nisso que você acabou de me falar. Eu quero que você pense aí, se você não tiver com documento aí, que é o teu comprovante de pagamento. E eu quero que você pense assim, tá? Eu tenho um salário bruto e eu tenho um salário líquido.
O seu salário líquido, ele é um valor. Eu quero que você pense nesse valor. É o salário que é depositado na conta corrente. É o dinheiro que entra na conta corrente. Então, é o que entra lá na conta. Só que quando a pessoa ela é assalariada e ela tem descontos de empréstimos consignados, ela tem desconto de dívida no comprovante de pagamento, essa pessoa, ela trabalha o mês inteiro e ela vê, se a gente for somar o valor dos descontos, quem tem consignado vê quase metade do salário sendo descontado, porque ela tem 30% de desconto de consignado, e às vezes ela tem cartão consignado, e ela tem o INSS, né, a Previdência, que às vezes é programa próprio, às vezes é INSS, e às vezes ela tem ali um plano de saúde, alguma coisa que desconta. Então, a pessoa ela já entra o mês com aquela sensação de, caraca, eu tenho um salarião, mas uma boa parte fica pro banco e pro governo. Então, a pessoa já, de largada, agora eu que vou ser empática com vocês, né? Porque parece que eu sou só braba, né? A pessoa que recebe um salário bruto, né? De 5, 6 mil, 10 mil que seja, porque quem me acompanha aqui tem várias rendas. Ela trabalha o mês inteiro e ela olha aquele comprovante de pagamento. E, gente, eu passei por isso, tá? Eu passei por isso, eu da GL, passei por isso. Eu trabalhava no banco e no banco tinha consignado. Ali ela já tem um soco no estômago. É muito engraçado porque tem gente que não tem dívida, tá? Essas pessoas existem, elas existem. E eu conheço uma pessoa que não tem dívida e ela fala pra mim, olha esse absurdo aqui, olha o quanto que o governo fica do meu salário. Ela tá falando do imposto de renda, que é obrigatório, que todo mundo paga. Que eu pago, que você paga é os impostos. Aí eu falei assim, eu lembro que eu respondi uma vez pra ela, isso é porque você não tem 30% de consignado e um cartão consignado, que aí dá 35% de desconto. Para de reclamar, que esse daí, ou você muda de país ou você tem que pagar. Porque aqui no Brasil, o desconto de imposto de renda é descontado na fonte. Antes de você receber, o governo já come a parte dele. Só que, e ainda tem a pessoa que tem consignado. E aí, o que acontece com essa pessoa, né? Essa pessoa já começa o mês com soco no estômago. Eu sei o que é isso. Então, nesse momento, a primeira queda de credibilidade, a primeira falta de esperança acontece todo mês no dia do pagamento. Então, se você tá me assistindo e no dia do teu pagamento, talvez você nem pega teu comprovante mais. Eu sei, tá? Eu sei que grande parte das pessoas não olham o comprovante de pagamento. Não olha, porque é uma tristeza. E elas não olham. E se olha, é quando precisa mandar para atualizar uma renda ou para fazer alguma coisa. Quando você tem consignado, o que significa o consignado na tua vida? O consignado é uma dívida que você fez. Em algum momento, seja para reformar a casa, seja por problema de saúde, seja porque você fez para pagar o cartão, por algum motivo você fez esse consignado. Só que não basta você ter feito o consignado. Você fez o consignado e você renova ele. Toda vez que falta dinheiro, você pega de novo. Então, basicamente, uma renda que era para você ganhar, e você até pode fazer esse empréstimo, não é um fim do mundo fazer um consignado, se tornou uma dívida eterna. Percebe que o primeiro ganho de consciência, que eu chamo isso de ganho de consciência, é falar assim, então peraí, se eu quiser ter dinheiro, eu vou começar a entender cada dinheiro que entra e que sai da minha vida. Eu vou entender cada desconto, eu vou entender cada linha do que acontece para eu olhar agora para esses consignados e quando a DGL falar, pega o registrato. E quando a DGL falar, eu preciso do documento, você precisa pegar os documentos dos consignados para ver se foi feita uma venda de seguro prestamista, que encarece muito o consignado, e a gente precisa ver a taxa desse consignado, a gente precisa ver o prazo, a gente precisa entender o que você está pagando todo mês. Por mais que num primeiro momento não seja possível, no estalo de dedo, resolver esse consignado. Não é no estalo de dedo que a gente resolve esse consignado. Mas eu preciso tomar consciência de que o dinheiro que eu não tenho tá indo para essas dívidas. E para eu voltar a ter dinheiro, eu vou precisar ir resolvendo dívida a dívida. E aí tem uma boa e uma má notícia, né? A má notícia é que o consignado não sai da folha. Não existe absolutamente nada que seja possível ser feito para falar assim, como é que eu tiro esses consignados da folha? Não sai. Não existe essa possibilidade. Quando eu falo de proteção salarial, eu falo do que acontece depois dos consignados. Nos consignados não tem como tirar da folha. E até porque eu nem falo sobre não pagar dívida, sobre deixar a dívida caducar, eu não falo sobre isso. Eu falo sobre negociar pelo valor justo. Mas eu começo a encontrar o seu dinheiro olhando cada desconto que você tem da tua renda. Então, antes, se eu quero ir atrás de reduzir os meus consignados, se eu quero parar de fazer consignados,
que esse é a maior solução para os consignados é parar de fazer. E isso ninguém quer escutar. Não, eu não vou fazer mais. Faz, que você sabe que faz pouco tempo que você renovou um. Consignado é vício. Você sabe que tem ali. Você paga um pouquinho e já libera uma margem para você renovar. Então, o consignado é parar de fazer, reduzir juro, reduzir prazo. São as 3 formas de reduzir ele. E nem para todo mundo é possível fazer as 3. Então, o consignado é uma dívida mais difícil. Então, se você chegou aqui no meu conteúdo e tá procurando uma mágica para resolver consignado, vai cair nos golpes que tem aí da internet, dizendo que tem mágica para reduzir consignado. Não tem. O consignado a gente vai trabalhar, parar de fazer, reduzir taxa se for possível e ajustar prazo se for possível, com o objetivo de reduzir o volume da dívida. Qual que é o grande objetivo do consignado? Se eu deixar o meu consignado do jeito que tá, eu vou pagar 100 mil. Todo o nosso objetivo vai ser você pagar menos que isso. Você pagar 90, você pagar 80, e isso acontece através de redução de taxa, de redução de prazo e principalmente por parar de fazer. Eu preciso de dinheiro para mexer nos consignados? Não precisa! Não precisa de dinheiro para mexer nos consignados. Então percebe que quando eu comecei a aula de hoje, falei, olha, não precisa de dinheiro para negociar. Nos consignados você não precisa de dinheiro para negociar. E aí quando eu desenho essa cena para vocês, e o que eu tô fazendo aqui é desenhando a cena para vocês. Então eu desenhei a cena do eu não tenho dinheiro, como é que eu negocio? Aí eu desço para conta corrente. Esse primeiro movimento que é o de eu desço para conta corrente, é aonde eu tenho nossa segunda chave do dia, que é a proteção salarial. Se o meu salário cai numa conta recheada de dívida, vamos mudar o cenário. Vamos sair das finanças, e vamos para outro lugar. Vamos lá. Imagina um copo, imagina aí, um copo cheio de areia. Imaginou um copo cheio de areia? E você tem do outro lado um copo de água. O que acontece quando você pega um copo de água e joga num copo cheio de areia? Vira uma pasta, uma lama. Vamos colocar aqui uma lama. O que acontece com o salário de vocês é isso. Você tem um copo de água, que é o seu salário, que já veio descontado. Então, se era para você receber 1 litro, você recebeu 500 ml. Vou dar uma outra analogia. Você pega suas 500 ml de salário e joga num pote com 500 gramas de areia. Tinha que fazer isso desenhando aqui, né? Com o exemplo mesmo, pra você entender. Então, o que acontece com o seu salário? Ao invés dele cair num copo limpo, para você poder falar, vai um pouquinho para cá, vai um pouquinho para cá, ele vira uma lama. Ele cai numa conta onde você tem um monte de empréstimo, você cai numa conta onde você tá devendo cartão de crédito, ele cai na lama. É isso que acontece com o salário de vocês. Depois que cai na areia, que cai no copo cheio de areia, não consigo mais separar. Aí, basicamente, o que sobra é aquela lama. E aí você continua o mês na lama. Porque aí a gente vai ter que pagar dívida, a gente vai ter que... E aí você vai gerenciar a lama. Que é o exemplo que eu dei no começo da live, que é o gerenciador de boleto. Você começa a gerenciar aquela lama. Aquele dinheiro que caiu lá com dívida, Daí, como é que eu resolvo isso? Por isso que eu falei, ó, primeiro eu preciso mostrar pra vocês o que acontece, mostrar o erro, porque aqui reside um erro, já que eu falei que não tem como tirar os consignados e que aquilo ali a gente vai resolver aquela dívida, mas agora eu vou trabalhar com dinheiro líquido, com salário líquido. Agora, diante desse cenário, qual é meu passo envolvido aqui? É o que eu chamo da etapa de preparação de proteção salarial. É eu tirar o seu salário da lama. Isso é feito através da proteção salarial. Mas com o exemplo que eu dei, o que significa e como ela é feita. O que eu quis explicar aqui com o copo de areia e o copo de água é dizer, o que eu preciso fazer é pegar esse copo de areia que estão as suas dívidas e falar assim, ó, eu não vou mais jogar o salário líquido nesse copo cheio de areia. Eu preciso de um copo limpo. O que é um copo limpo? Uma conta sem nenhuma dívida, onde o seu salário possa cair e você não ter esse lamaçal de bagunça financeira. Algumas pessoas talvez já tenham o salário protegido, ou seja, o banco desconta só nos consignados. Mas muitas pessoas também têm dívida aqui embaixo, porque, de novo, se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou negociar? Quando nós conseguimos fazer a proteção salarial, que é parar de deixar o seu salário cair nesse pote de lama, que já tem todas as bagunças que você fez na sua vida financeira, aí eu tenho o controle do salário, ou seja, o banco não mexe mais no salário, e aí eu vou agora, dívida a dívida, renegociando essas dívidas. O que é renegociar?
é negociar novamente. Quando eu trago para vocês que não precisa de dinheiro para negociar, é porque fazendo a proteção salarial, eu ainda tenho os descontos dos consignados. Eu ainda tenho. Mas aqui embaixo, eu começo agora a ver os valores que você tem aqui do lado. Então, eu vejo os valores que você tem de dívida, e aí eu tô falando da dívida do cartão, eu tô falando da dívida do limite, eu tô falando dos empréstimos fora da folha, eu tô falando de todas as dívidas que você tem fora da folha de pagamento, fora do salário, e aí eu consigo agora, uma a uma, buscar as técnicas de negociação que eu vou mostrar na semana. O que nós vamos fazer com esse cartão? Só que quando eu falo isso, eu não sei como é que vocês se sentem aí, tá? Eu não sei como é que vocês se sentem aí quando eu falo isso. Mas a primeira coisa que passa na minha cabeça quando eu falo é que não tem como. Daj, todo mês eu pago o cartão e eu volto a usar o cartão. Você tá me dizendo para não pagar o cartão? Não tô dizendo isso não. Eu tô dizendo que esse jeito tá funcionando? De pegar o salário, a lama, pagar o cartão e voltar pra lama usando o cartão? Tá funcionando? Seja sincero e sincera comigo. Tá funcionando? Porque se não tá funcionando, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Quando eu falo que é possível proteger o salário e que com o salário protegido a gente vai começar a negociar as dívidas, as pessoas levantam um monte de isso não dá certo, o banco disse que não vai dar, o banco já falou que só negocia se estiver em atraso, eu não consigo porque eu tenho que pagar o cartão. Com qual dinheiro eu vou viver, Daj, se eu não pagar o cartão? Eu não estou ensinando você a não pagar o cartão, eu não ensino a não pagar as dívidas, mas é o seu salário que não caiu na lama que vai pagar as suas despesas. A ideia é essa, que o salário, esse é o normal. Vocês já não sabem mais o que é o normal. Vocês já não sabem mais o que é passar assim, débito, moço, por favor. Porque você está vivendo no crédito. E quando não dá para pagar o cartão, você pega um empréstimo, paga o cartão e volta a usar o cartão. Talvez você já não saiba mais o que é débito, moço. Ou se você já usa débito, é porque você já perdeu todos os seus créditos ou já fez negociação e está tentando usar o débito, mas acaba voltando para o crédito. Tem vários cenários de várias pessoas, mas a grande maioria das pessoas vive no crédito. Vive no crédito, até mesmo o cartão consignado, que é consignado na folha. Vive no crédito. Então, quando eu mostro que é possível sair desse ciclo do salário cair na conta, o banco pegar tudo e você viver na lama e você... Normalmente as pessoas duvidam que é possível. Elas duvidam que dá, elas duvidam que tem jeito. Então, assim, percebe que se eu quiser começar a ter um resultado diferente, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. Quando eu decidi vir pra internet e rasgar, abrir essa cortina de fumaça e falar, olha, dá pra fazer assim. Isso aqui não é calote. Porque eu não vou te ensinar a proteger seu salário pra dar o calote no banco. Mas enquanto você ficar nesse lamaçal aqui, não resolve. Então, olha só, eu peguei o primeiro ponto pra vocês e falei, se ficar chorando, dizendo que não tem dinheiro, pode parar de me seguir, porque você tem dinheiro sim, você trabalha. Eu vou te ajudar a proteger o dinheiro que você trabalha. Isso eu te ajudo, mas ficar escutando sua historinha de que você não tem dinheiro, eu não vou escutar. O pessoal fala, mas você trabalha com quem não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, porque trabalha. Eu não falo com quem tá em situação de miséria. Eu falo com uma pessoa que trabalha, mas por causa das dívidas, o dinheiro dela vai todo pra dívida. Esse foi o primeiro ponto que eu falei. O segundo ponto que eu falei a gente vai ter que entender o que tá acontecendo com o seu dinheiro. Começando pela folha de pagamento, que a folha de pagamento, por mais que eu consiga reduzir os consignados, e é possível reduzir, na semana eu vou entrar neles. Essa semana que vem eu tenho aula sobre consignado, eu vou falar deles, mas eu não consigo mexer lá no estalo de dedos, eu não consigo tirar o consignado na folha. Então qual é a próxima coisa que eu posso mexer? No salário líquido. No salário que cai na conta. E aí eu consigo levar esse salário para um outro lugar? Pô, consigo. Através da proteção salarial, tem regra que te protege com relação a isso. E aí as dívidas, Daj? E aí as dívidas se negocia. Daj, eu não tenho dinheiro para negociar. Eu comecei a live falando de uma negociação de 100 mil reais de dívida. Valor justo, tá? O valor justo já era 100 mil. O banco estava cobrando 300. O valor justo era 100. R$1.000. 100 mil reais, não é 300 reais. É 300 mil reais, 100 mil reais. Uma negociação de 100 mil reais feita com uma entrada de 100 reais. Parcelada em 120 vezes de 835. Então, a pessoa não precisou de 100 mil reais. Ela precisou de 100, inclusive. Então, quando eu começo a falar das negociações, é para você começar a enxergar, opa, peraí, se for desse jeito, de fato, eu acho que eu consigo. Se for uma parcela, se esse cartão meu que tá 30 mil reais dividido em 60 vezes, dá 500 por mês. Então, se você tem um cartão de crédito que a fatura tá 12 e você não tá conseguindo pagar, e eu tô falando pra você que tá lá, eu falei ontem sobre isso, tá lá na legislação que
sem precisar entrar na justiça, dá para parcelar um cartão sem juros em 60 vezes. Com bem menos juros, não significa que você não vai pagar R$1 de juro, tá? Mas com bem menos juros em 60 vezes. Então eu preciso de dinheiro? Você precisa do seu salário, e aí com ele ordenado, vai acontecer uma organização que eu vou explicar na semana, e aí você vai conseguir parcelar as suas dívidas de uma forma que você consiga viver com o seu salário e pagar. É fácil? Não. É simples. E uma coisa que é simples não significa que é fácil. Talvez esse seja um conceito que as pessoas mais confundem na vida adulta hoje. Nada grande é fácil. Se você parar para pensar em entrar na dívida, você se esforçou, minha amiga e meu amigo, você ralou para entrar na dívida. Você gastou muitas vezes no cartão de crédito, você fez muitos empréstimos, você pegou cartão consignado sem ter a menor ideia do que era aquela porcaria daquele cartão consignado. Você comprou coisas acima do que você poderia, comprou uma casa maior do que você poderia, um carro mais do que você poderia, você passou por um problema de saúde ou alguém da sua família que você teve que suprir, você se divorciou e se lascou nesse divórcio. Causa de endividamento são várias, mas você se esforçou para entrar na dívida. Mesmo que inconscientemente houve um trabalho. Né? Nenhuma dívida cai de paraquedas. As pessoas vão no banco, pega empréstimo, atende telefone, pega empréstimo, usa cartão, parcela cartão, paga fatura com cartão, paga cartão com cartão. Há um esforço. Aí para sair, quer que seja assim? É simples sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. É simples porque eu faço isso todo dia na vida de milhares de pessoas. Eu tenho mais de 9.000 alunos. Só hoje eu entrevistei 2. Só hoje aqui, ó. Antes de entrar eu fiquei 2h30. Conversei 1h30 com uma 1h com a outra. De pessoas que saíram. É simples, não significa que seja fácil. Essa que tinha 500 mil de dívida, demorou 1 ano. Entrevistei ela agora 1 ano depois. 1 ano para conseguir ordenar tudo. Para não dizer tudo, falta uma ainda. Tem uma dívida que tá enroscada ali que ela tá pegando, tá um pouco mais difícil. Então tem uma dívida, mas pô, 500 mil de dívida 1 ano? Eu acho que ela tá no lucro. Podendo viver, salário sobrando, tendo paz, voltando a dormir, acho que tá no lucro. Só que se você ficar falando que não tem dinheiro, porque ela não tinha, viu? Não tinha, ganhava muito bem, seus 10, 15 mil, não tinha dinheiro. Também podia dizer que não tinha dinheiro. Então, quando eu começo a mostrar, é para dizer para você, olha, não tem mágica, não tem milagre. Se você tem 10 dívidas, 3 cartões, 3 empréstimos, um financiamento de casa, são 10 negociações. Se você tem 14 dívidas, são 14 negociações. E dívida é em dia ou em atraso. Cartão que você está pagando, inclusive. São negociações dessas dívidas para que elas sejam redistribuídas. Percebe que é simples? É simples, mas não é fácil. Mas é simples. Por quê? Eu vou tirar você dessa confusão que você tá e a gente vai começar a resolver uma de cada vez. Uma dívida, depois, na verdade, não é uma de cada vez. A gente resolve todas elas meio que ao mesmo tempo. Não tem essa de uma, depois a outra, senão demora muito. A gente tem que atacar todas elas. Pega uma metralhadora e sai metralhando todas elas, porque não tem como eu vou negociar essa e depois essa, porque senão você pode correr o risco de tomar um processo judicial ainda por atrasar a conta, e não é isso que eu quero pra sua vida. Eu quero que você negocie todas elas. E aí, existe a negociação enviada para todos. Mas o tema de hoje não é sobre negociar essa dívida, é sobre precisar de dinheiro. Para eu metralhar a dívida, eu preciso de dinheiro? Não. Para negociar a dívida, mandar uma mensagem para o banco, que não é mensagem, é uma carta, é uma proposta, eu não vou poder, eu não preciso dizer, eu tenho R$1.000 para te dar. Não. Isso aí foi plantado na cabeça de vocês, de que precisa ter os R$1.000. Não, não precisa. Você vai mandar a proposta lá e aí vai acontecer ciclos de negociação entre você e o banco. Ciclos de negociação entre você e o banco. Ciclos de negociação entre você e o banco. Vão acontecer esses ciclos de negociação. Então, precisa de dinheiro? Não, não precisa. Agora, tem uma coisa que precisa, que poucas pessoas têm, mas todo mundo pode ter. Presta atenção. Tem uma coisa que precisa, que poucas pessoas têm, mas que todo mundo pode ter. Coragem. Coragem de enfrentar esse problema, encarar ele de frente e decidir resolver. Coragem. E aqui eu quero ser muito, muito, muito pessoa com vocês. Porque às vezes vocês me veem aqui do outro lado da câmera e vocês acham assim, nossa, né, ela sabe tudo, ela é a sabichona. Ela fala grosso. Eu sou uma pessoa, sou uma mulher de 34 anos. Tem coisa na minha vida que me falta coragem pra resolver. Vocês acham que não? Final de semana eu vou pra um retiro. Um retiro da igreja. É um retiro de silêncio. Eu tô morrendo de medo. Eu tô com medo. Porque é você ficar tantas mil horas lá em silêncio. Você e o sacerdote lá, que é um padre, né? Faz muito tempo que eu não faço isso. Eu tenho medo. Vem o medo. Aí você fala, Dad, nem compara com um problema financeiro. Cada um de nós tem alguma coisa na nossa vida que falta coragem.
para enfrentar. Coragem de enfrentar. O que eu vou enfrentar num retiro espiritual? As minhas falhas de caráter, as minhas falhas como pessoa, os meus vícios, os meus pecados, as coisas que me assombram, a minha soberba muitas vezes, a minha preguiça, quando eu tenho preguiça de fazer alguma coisa, a minha capacidade de amar, quando tem que amar, o egoísmo, você vai lá encarar outras coisas, que são as coisas da vida espiritual. Mas muitas vezes o problema financeiro, Dade, nem compara problema financeiro com o problema espiritual. Não compara mesmo, porque o problema financeiro é aqui da terra, né? O espiritual eu vou direto pro inferno. Então assim, tô brincando, mas não tô não, é minha fé. É o que eu acredito. Se eu tenho fé em algo e eu sei que algo tá me impedindo de chegar até no céu, eu vou lá resolver o problema. Mas faltou coragem. Eu tava ontem pensando, acho que eu não vou. Tem que ficar lá com o padre confessando uma hora. Então assim, tô brincando aqui com vocês, mas sendo muito honesta aqui, dizer, pra mim isso é coragem. Coragem de me colocar num lugar de, eu preciso resolver isso. Isso aqui é importante pra mim. Eu não quero mais viver a vida com isso, então eu vou ter que ir lá e resolver. E falta mesmo coragem. Às vezes a gente é bunda mole mesmo pra resolver nossos problemas, desculpa usar essa expressão. A gente fica assim, não, eu vou ficar com esse problema. Se eu estivesse falando aqui de coisa de igreja, a gente chama de pecado de estimação, né? Eu vou ficar com esse problema de estimação aqui. Vou ficar com essa questão aqui de estimação. E a gente acaba ficando e falta coragem. Então, tô abrindo aqui pra vocês uma coisa pessoal, porque tem coisa na minha vida que muitas vezes eu enrolo pra resolver. Porque falta coragem, porque dá medo, porque às vezes eu não tô no ambiente certo. Porque às vezes não tem ninguém me falando, Dagi, isso aí não tá legal, vamos mudar? Às vezes eu não vejo que eu tô errando. Às vezes eu não vejo, às vezes alguém tem que mostrar pra gente que a gente tá errando. Às vezes a gente tem que mostrar, alguém tem que mostrar, olha, não tem cabimento você tá fazendo isso aqui. Não tá fazendo, não tem sentido algum. Você tá errando nisso, velho. Tem tanta coisa pra você errar, você vai errar nisso. E na minha visão, a vida financeira, ela é parte da vida adulta. E um adulto que tem a vida financeira desordenada, a vida dele é uma desordem. Porque o dinheiro, a gente vive num país capitalista. O dinheiro propicia você resolver coisas. Da saúde, do casamento, da educação dos filhos, até mesmo da sua espiritualidade. Porque às vezes eu perdi minha fé quando eu tava com problema financeiro, eu falava que Deus não existe. Se Deus existisse, ele não deixava eu passar por isso. Foi o meu período mais escuro na minha relação com Deus. Porque eu falava, que fé? Minha vida é uma porcaria. Então, quando eu falo da coragem, falo, olha, poxa, se tem técnica para negociar dívida, eu sou especialista nisso. A minha especialidade é negociar dívida. Pô, mas tem milhões de brasileiros endividados. Onde é que tá o problema? A Dagi é uma especialista. Tem várias especialistas. Tem outras pessoas. Se não gostar da minha voz, se você achar que eu falo muito, se você achar que eu não sou a pessoa certa para te ajudar, na boa, procura outra. Tem um monte de gente. Dagi, você é louca, você tá mandando eu sair. Tô mandando você sair daqui se você não gostar de mim. E tô falando pra você procurar uma que você gosta. É isso, porque tem um monte. Mas será que o problema só é a pessoa que tá aqui falando? Ou será que é o medo de encarar esse problema de frente e falar, eu vou resolver? Eu tô buscando a coragem que tá dentro de você. Eu tô buscando, olhando pra essa câmera, que pra mim eu sinto que eu tô olhando no teu olho e falando assim, tua vida tá ruim, mas você tá com medo de enfrentar esse problema. Vamos resolver? Porque, de verdade, eu ando na minha mente, anda batendo cabeça com isso. Pô, técnica, tem no Google, negociação de dívida, é uma lei. Eu falei o número da lei esse dia numa aula, falei, vamos lá dar uma lida. Eu não tirei do sovaco isso, tá lá. Mas não é só mandar um e-mail. Não tem uma coisa só. É um caminho, uma série de passos que vão ser feitos numa sequência, mas que em 60 dias está resolvido o problema. E quando o problema é muito grande, 60 dias a gente estanca o sangramento, faz você voltar a ter vida, é o sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. E até negociar todas as dívidas, cada pessoa vai ter um tempo, porque cada dívida é uma dívida, cada situação é uma situação. Tem gente que deve 500... a moça que eu falei, a mulher que eu falei hoje tem 560 mil de dívida. 1 ano pra negociar tudo. Nossa, 1 ano. Pô, ela passou 25 no problema, 25 anos. Vivendo de cheque especial. O que é 1 ano pra quem viveu 25? Há quanto tempo você tá com dívida, criatura? Há quanto tempo você tá deixando esse problema pra depois? Há quanto tempo? Há quanto tempo você está deixando a sua vida para depois? Hoje, eu queria
ajudar vocês a romper com o vício que vocês têm. Talvez que você nem percebe que tem. Que é o vício do não dá, Haddad. Eu não tenho dinheiro. Não tem como. E eu não me importo de ter que passar até o último dia da minha vida dizendo para as pessoas, dá um voto de confiança para você mesmo. Para uma vida melhor. Não é possível que tem um monte de gente vivendo bem. Inclusive ex-endividados. Prazer, uma ex-endividada aqui, que hoje vai no mercado e compra o que quer. Hoje eu tomei meu café e eu agradeci a Deus pelo meu café da manhã. Eu agradeci a Deus pelo meu café. Eu até trouxe. Eu trouxe meu café. Tá aqui, ó, minha garrafa de café. Eu trouxe a garrafa de café da minha casa hoje. Porque hoje eu agradeci a Deus pelo meu café. E eu trouxe pra tomar aqui. Mas aqui não tem café? Tem. Mas eu queria o meu café. Eu falei, eu quero o café que eu fiz. Obrigada, Deus, porque hoje eu tomo café. No banco nem café eu tomava. Porque eu não conseguia tomar café em casa. Às vezes, na verdade, a única coisa que eu comia era o café do banco e um pão com manteiga. E ia com essa comida até chegar em casa de novo à noite. Peraí, se tem alguém que saiu, não é possível. E às vezes você vai ter que dar um voto de confiança pra sua vida. E se eu venho na internet e faço live, não importa quantas pessoas tem na live, eu faço isso há 5, 6 anos. É pra dizer, olha, vai ter que chegar uma hora que você vai ter que falar, cara, eu não tenho dinheiro agora. Eu sei que você não tem dinheiro, mas dá um voto de confiança pra você e vamos começar. Na semana Mais Dinheiro Zero Dívida eu consigo mostrar essas etapas pra vocês. Hoje, o que eu fiz aqui foi tirar uma venda dos seus olhos, de falar, olha, de fato, você não precisa de dinheiro, não, calma. Vamos resolver? Vamos começar a resolver. Bora resolver. Vamos começar a resolver através da sua proteção salarial, identificando cadê o dinheiro que você rala tanto para ganhar e entendendo que todas essas dívidas que você tem podem ser reparceladas, renegociadas e não é ligando para o gerente, não é ligando no 4004 que isso vai acontecer. E eu vou um pouquinho mais além e dizer que hoje eu quero chamar vocês para tomar uma decisão. A primeira delas é quando eu tô sendo ousada e falar assim, cara, de verdade, continuar me seguindo e não fazer nada vai ser ruim para você. Então talvez seja o momento de você desistir de ter uma vida boa. Essa é a primeira opção que eu vou te dar. Desiste, cara. Vive assim do jeito que tá até o último dia da tua vida, sabe? Não fica vendo vídeo, não. Principalmente para quem me critica aí. Sabe, pra quem me critica, fala que eu falo demais. Cara, na boa, vai procurar o que fazer. Sai daqui, vai, sabe? E continua com a sua vida do jeito que tá. E eu desejo sucesso pra você. Desejo que tudo flua bem, sabe? É um caminho. É um caminho. Segundo caminho possível que você tem, né? Fica aí, reclamando da vida. Dizendo que tá difícil, que não dá, que você não consegue, que você não tem dinheiro. Talvez você tenha que ir por esse segundo caminho, que é o de passar o resto da vida reclamando. Eu conheço um monte de gente assim. Ontem algo tocou muito meu coração, que foi uma mãe dizer pra mim assim, Dágio, meu filho se afastou de mim porque eu tava toda enrolada e eu fui pedir dinheiro emprestado pro meu filho me negou e eu fiquei com muita raiva dele e ele me mandou um vídeo seu e eu fiquei com mais raiva ainda. Ela falou isso pra mim, eu não aguentei na hora, eu falei assim, por quê? Era o filho dela dizendo, mãe, vai resolver sua vida. E eu não vou ficar vendo você se afundar em dívida. E eu me coloquei no lugar do filho, me coloquei no lugar dela e ela falou assim, o meu filho me salvou. Ele me ajudou a ver o que estava acontecendo comigo. Que não era normal, com o salário que eu tenho, eu criei ele. Eu tá tendo que pedir dinheiro emprestado para ele. Meu filho me ajudou. Ao invés de me atrapalhar, ele me ajudou. Olha que doideira. E aí eu olhando aquela história diante dos meus olhos, assim, me emocionei muito e falei assim, cara, eu desejo... E ela falou, eu quero poder daqui a alguns... Eu já pedi desculpa pelo meu filho, por tudo que eu falei pra ele, porque ele não emprestou dinheiro pra ela. E ela falou, eu quero poder voltar e falar pra ele, filho, eu virei essa página, eu já resolvi. Eu tô fazendo essa virada. E isso me emocionou muito ontem, porque é o momento que a pessoa fala assim, eu vou parar de dar desculpa, eu vou parar de dizer que não dá, eu vou parar de pedir dinheiro emprestado pros outros, eu vou parar, chega. E eu falei desses 2 caminhos pra você entender que esses 2 caminhos é o que muitas pessoas estão. Desistindo da própria vida e decidindo viver uma vida ruim, ou vivendo uma vida só dizendo que não dá. São os 2 caminhos que milhões de brasileiros estão. Eu lido com dívida. Existem milhões de pessoas inadimplentes, fora as adimplentes, ou seja, que estão com o nome limpo e devendo. E eu quero te mostrar um terceiro caminho, que é o que eu considero mais inteligente. E eu quero te convidar hoje, te convocar, te recomendar como uma profissional a tomar uma decisão. O terceiro caminho é você decidir que você vai resolver esse problema.
E você decidindo que você vai resolver esse problema, você vai decidir como você vai resolver esse problema e com quem. Tem uma técnica de, não sei de onde que eu vi uma vez, que fala que você tem que definir o porquê das coisas, o que você vai fazer, como que você vai fazer, quem que vai fazer, quanto que vai custar aquilo que você vai fazer. É um tal de 5W2H, alguma coisa assim. É uma técnica de gestão de empresa e de gestão de projeto, não lembro agora do que é, mas eu adoro porque ela fala, cara, por quê? Por que você quer sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar? O que isso vai significar na tua vida? O que o caos financeiro tá significando na tua vida? Porque aí você dá um porquê pra essa batalha. Porque é uma batalha. Eu não tô aqui pra dizer pra você que é fácil sair da dívida. Eu tô dizendo que é simples, que dá pra sair, mas, cara, por que eu vou fazer isso? E aí você vai decidir um como. E eu tô mostrando pra você um como. E de novo, eu vou falar. As pessoas permanecem na dívida. Não é por falta de técnica. Não é por falta de conhecimento financeiro. Estamos no século da internet. As pessoas ficam na dívida por falta de coragem, muitas vezes, por medo de encarar esse problema de frente, de sentar e separar tempo para resolver e falar, cara, pelo menos um tempo da minha vida, que seja meia hora por dia. Se hoje eu agradeci o meu café que eu fiz, que eu passei de manhã na correria, foi porque um dia não tinha o café, um dia não tinha a força para levantar da cama, mesmo tendo dormindo pouco, não tinha a casa organizada, não tinha uma pia limpa, já teve esse momento. Se eu agradeci pelo meu café foi porque um dia eu ousei sair daquela situação que eu tava. Foi porque um dia eu ousei decidir fazer diferente. E eu me curvei e decidi ouvir quem sabia mais do que eu, decidi buscar informação, só que eu ainda fui muito orgulhosa. E por isso demorou muito, demorou 4 anos para eu sair da dívida, porque eu fui muito orgulhosa, muito soberba, era muito jovem. E jovem é uma coisa. Porque o jovem, ele sempre acha que ele tá fazendo certo. Eu era uma jovem de 23 anos que eu achava que eu era muito inteligente, muito da sabichona. E isso me custou alguns 4 anos. Só que graças a Deus eu tinha 23, né? Eu tinha uns anos para queimar. Talvez você não tenha mais esses anos para queimar. Talvez você esteja no momento que você queira viver a tua vida e não tá conseguindo viver por causa do dinheiro. Você esteja no auge da vida, da infância dos seus filhos e você não esteja conseguindo viver com eles. Então chega uma hora que a gente tem que decidir romper com isso. Então, não ter dinheiro é a situação hoje. Não ter dinheiro é a situação hoje. Eu espero que não seja amanhã. Então, dinheiro não impede ninguém de negociar. Só que toma uma decisão hoje, sabe? De falar, cara, eu vou dedicar tempo e energia para isso. E que essa sementinha dê fruto aí dentro de você, na tua vida. Muito obrigada por quem me acompanhou aqui. E eu espero que aqui você tenha tomado a decisão de começar a fazer diferente a partir de agora. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.